disciplina científica. Eis aí o que se discutiu nos dois congressos de farmacologia e parapsicologia, um nos Estados Unidos, outro na França. Temos o dever de conceder algum crédito de confiança aos cientistas e pesquisadores interessados nesses problemas. Ficamos, porém, com o direito de juntar nossa pitadinha de desencanto. Há 100 anos que os cientistas se reúnem para debater os problemas do espírito e do funcionamento da mente humana. E que tem resultado de prático de tudo isso? Podemos, em sã consciência, declarar que as coisas melhoraram em relação a esse ramo do conhecimento. Quando nos lembramos dos nomes daqueles que no passado já investigaram os fenômenos do espírito e proclamaram sua autenticidade, ficamos estarrecidos ao verificar quão pouco serviram, para o meio científico, suas conclusões e observações. Neste ponto a intuição maravilhosa do povo funciona de maneira muito mais eficiente. O homem da rua, que busca as causas mais profundas da vida, não nos livros de ciência, mas na própria vida, encontra a verdade com muito mais frequência que todos esses cientistas tão brilhantes, cercados de recursos técnicos, de conhecimento teórico, de livros, mas, de certa forma, tão presos aos preconceitos e falsidades da ciência materialista. Entre o homem humilde que, singelamente, se rende à evidência dos fatos e o orgulhoso cientista para o qual os fatos têm que se encaixar nas suas teorias prediletas, a gente prefere ficar com aquele. A criatura humana que, no silêncio de seu coração, recebeu a amorosa mensagem de um ente querido, perfeitamente identificado, que passou para o lado de lá, não precisa de provas de laboratório nem de teorias parapsicológicas para aceitar a verdade que tem diante de si. Afinal ai contas, é uma verdade tão nítida, tão pura, tão singela e ao mesmo tempo tão tremenda, que o espírito sobrevive à desagregação do corpo físico. Agora, com a psicofarmacologia em moda, vão os cientistas começar tudo de novo. Mas são tantas as suas dúvidas e tão contraditórias as opiniões e conceitos que esposam, que a gente fica a pensar, será que desta vez não vão ficar a brincar com novas, brilhantes e vazias hipóteses e teorias para tentar explicar de maneira diferente o que já está tão bem explicado no Evangelho de Jesus e nos livros tão lúcidos de Allan Kardec? 15. Um precursor esquecido, Daniel Douglas Home. A observação desapaixonada do imenso painel da história revela a nítida interferência dos poderes superiores nos impulsos criadores e renovadores da humanidade. Em outras palavras mais simples, a história é um jogo inteligente de forças espirituais, com motivações e destinação espirituais. Se fosse preciso demonstrar a tese, bastaria tomar o exemplo do movimento espiritual desencadeado em 1848, e Desville, nos Estados Unidos. E mais ainda, vemos que as genuínas correntes históricas trazem em si mesmas um ímpeto irresistível, que mesmo as imperfeições, fraquezas e deserções humanas não conseguem deter. As meninas da família Fox, certamente incumbidas pelos seus mentores espirituais do trabalho inicial, não resistiram à pressão insuportável das forças adversas e acabaram passando a si próprias atestados de fraude, para, depois, desmentirem o desmentido. Isso levou a Henri Price, In 50 years of psychical research, a oferecer ao leitor duas alternativas. Margaret Fox foi médium fraudulenta ou uma grande mentirosa. As alternativas de Price, como, aliás, inúmeros dos seus comentários, são impiedosas e extremadas. É inegável que elas produziram fenômenos autênticos que, na época, despertaram paixões violentas naqueles que não suportam ver seus interesses e suas crenças sacudidos pela base. Posteriormente, comercializaram suas faculdades, caminho mais fácil e direto para a fraude consciente. É possível que, para se verem livres da pressão social, tenham resolvido confessar que fraudavam, do que mais tarde se arrependeram. Não é justo pregar rótulos cruéis em seres humanos dos quais não conhecemos direito as motivações,
o ambiente em que viveram, as crises que experimentaram, as coações que sofreram e as aflições por que passaram. O que se pretende evidenciar aqui é que, a despeito da fragilidade humana, a marcha da espiritualização da humanidade segue em frente e, como nos é permitido saber às vezes, aqueles que perseguem e ridicularizam médiuns costumam voltar mais tarde, em outras vidas, como médiuns. Uma vez disparados os dispositivos da revolução espiritual, em 1848, vemos que uma verdadeira constelação de médiuns, das mais variadas faculdades, começou a despontar pelo mundo afora. No espaço de algumas décadas, de meados do século XIX até princípios do século XX, viveram centenas de bons médiuns, muitos dos quais foram experimentados a sério pelos grandes cientistas da época. Mencionemos apenas alguns, dos mais famosos: as três jovens Fox, Daniel Douglas Home, Eusapia Palladino, Florence Cook, Eva C. Carriere, Madame de Esperance, Elizabeth Hoppe, Willy Rudi Schneider, conterrâneos de Adolf Hitler, Franek Kluski, Leonore Piper, Julian Chorowicz, Henry Slade e outros. Claro que, na posição de pioneiros de um movimento criado para renovar o pensamento humano, não foi fácil a tarefa desses precursores. Precisamos conceder a cada um deles uma larga margem de compreensão e tolerância pelas falhas humanas que porventura tenham demonstrado, mesmo porque não tinham ainda um corpo doutrinário consolidado em que se apoiassem para compreender suas próprias faculdades e orientar o exercício de suas tarefas. Além do mais, como portadores de recursos insólitos, mal compreendidos e pouco estudados, viam-se, de repente, sob o foco de atenções e solicitações, como figuras de um outro mundo que todos queriam ver, apalpar e examinar. Era difícil resistir às tentações, às ofertas de dinheiro e ao cortejo dos grandes e poderosos da época, tanto quanto aos ódios e à hostilidade de muitos. Ninguém enfrentou maiores dificuldades nesse campo do que Daniel Douglas Home, cuja existência é uma legenda que ainda hoje parece a muitos enigmática. Há uma verdadeira torrente de livros e referências sobre esse homem curioso, que tinha livre acesso às brilhantes cortes europeias do século passado. Home nasceu numa vila chamada Currie, perto de Edimburgo, na Escócia, a 20 de março de 1833. Sabe-se que sua mãe também possuía faculdades psíquicas. Seu pai era ligado à nobre família dos Home, de Douglas. O médium dizia que seu pai era filho ilegítimo do 10º Earl de Home. Jean Burton, na excelente biografia de Home, Hey, I am a wizard. publicada por George G. Rapp em 1948, comenta a dificuldade que enfrentaram os contemporâneos do médium para entendê-lo e classificá-lo. Não era um artista de palco nem um religioso. Gostava de ser recebido como igual e que jamais alguém se lembrasse de oferecer-lhe dinheiro pelas suas sessões. Aceitava, porém, joias, de que muito gostou, até o fim da vida. Roupas, casacos de pele, temporadas em elegantes estações de águas e coisas desse teor. Dinheiro, não. Como seria sua aparência? A princesa de Metternich o descreve assim: estatura razoável, magro, corpo bem construído, vestido de boas roupas, com gravata branca, parecia um gentleman da mais elevada posição. Seu rosto era atraente na sua expressão de suave melancolia. Era pálido, de olhos azuis de porcelana, olhos penetrantes, um tanto sonolentos, cabelos avermelhados, espessos, abundantes, mas não longos demais, não gaforinha de pianista ou de violinista. Em suma, era de aparência agradável, nada de extraordinário, a não ser, talvez, a palidez da pele, que parecia natural, no seu contraste com o cabelo vermelho e a barba. Por motivos que não ficaram bem claros, com 1 ano de idade o menino foi viver com uma tia casada, sem filhos, a senhora Mary McNeill Cook, com quem passou uma infância normal,
num lugar chamado Portobello. Quando Daniel tinha 9 anos de idade, a família Cook mudou-se para os Estados Unidos, onde já se encontravam os pais de Home, desde 1840, com os seus 7 filhos. Tia Marie foi morar em Greenville, no estado de Connecticut. Como os pais viviam por perto, Daniel visitava a CS de vez em quando. Sua saúde era precária, tossia muito e tinha desmaios. Mais tarde, transmitiria sua tuberculose à primeira esposa, Sasha, sobrevivendo-lhe, no entanto, por muitos anos. Já então começavam suas experiências psíquicas. Uma das primeiras foi a visão do espírito de seu amigo Edwin, recentemente falecido. Informam também os biógrafos que o menino foi orador precoce, muito fluente com entonações de pregador sacro, gostando de recitar versos sentimentais e religiosos e pequenos discursos sobre o pecado, a prece, a morte. A tranquila vida na casa dos Cook, no entanto, começou a ser perturbada pelos fenômenos de efeito físico que assustavam toda a gente, a começar pelo jovem Home. Eram batidas por toda parte movimentos de móveis e utensílios pela casa. Certa vez, uma cadeira perseguiu-o no seu próprio quarto. Daniel, apavorado, não sabia o que fazer, pois a peça ficara entre ele e a porta de saída. A um passo, a cadeira parou, ele saltou rápido por cima dela, apanhou o chapéu e saiu para a rua, para botar as ideias no lugar, tentando compreender o fenômeno. Para encurtar a história, tia Marie, de rígida formação protestante, deve ter achado que o sobrinho tinha parte com o demônio e que era melhor ele deixar a casa, o que fez imediatamente. É curioso que não tenha procurado a casa dos pais e sim a de uns amigos. Foi assim que iniciou sua vida de peregrinação de casa em casa, ali mesmo por New England, prelúdio da futura peregrinação de palácio em palácio na Europa. Suas maneiras eram gentis, era efusivo nas expressões de gratidão, diz Jean Burton rápido em tomar a cor local, eminentemente adaptável, sempre pronto para ajudar as crianças nos seus deveres, brincar com o gato ou admirar o desenho de uma nova manta. A natureza preparou-o, em suma, para ser o hóspede perfeito. No verão de 1851, o Dr. George Bush descobriu Home e quis fazer dele um pregador da New Church. Bush, homem de grande cultura, era professor de línguas orientais na Universidade de Nova York. Home achou boa a ideia e aceitou o oferecimento, mas em 48 horas voltou ao professor para desfazer o trato, porque o espírito de sua mãe o aconselhara nesse sentido. Meu filho, dissera ela, você não deve aceitar essa bondosa oferta, porque sua missão é mais ampla do que pregar do púlpito. E assim foi feito. Já então o jovem Home começava a incomodar o clero das religiões estabelecidas, muito embora durante a sua vida buscasse viver em bons termos com elas. Foi sucessivamente metodista, congregacionalista e católico, terminando na Igreja Ortodoxa Grega. É que suas sessões mediúnicas passaram a despertar enorme interesse do público e da imprensa. Sacerdotes e ministros certamente não se sentiam bem diante daquele rapazinho que fascinava suas ovelhas com fenômenos insólitos. Home, com modéstia e sinceridade quase inocente, devolvia as mais amargas vituperações, dizendo mansamente, ao passo que as igrejas estão perdendo seus prosélitos, seus fenômenos estavam trazendo mais conversos às grandes verdades da imortalidade do que todas as seitas cristãs, tornando impossível as ideias materialistas e sépticas, infelizmente tão preponderantes nas classes educadas. Esse engano de achar que a igreja deveria receber o espiritismo de braços abertos foi comum entre os médiuns da primeira hora e até mesmo entre alguns espíritas. O raciocínio é perfeitamente lógico e razoável, se um dos principais pontos de sustentação do cristianismo é a sobrevivência da alma. Era de esperar-se que a igreja acolhesse com sofreguidão os métodos experimentais que demonstravam tal realidade. Mas,
Nem sempre os homens agem dentro da lógica, especialmente quando estão em jogo suas posições, seus interesses, suas crenças, seus temores e suas paixões. Foi nessa época que Holmes se tornou amigo de uma das figuras lendárias do espiritismo nascente, o juiz John Edmonds, da Corte Suprema de Nova York. Em 8 de agosto de 1852, em casa de Watney, de conhecida família de industriais da seda, Holmes levitou pela primeira vez. Repetiria esse fenômeno inúmeras vezes, ao longo da sua carreira, sob as condições mais estranhas e sob os olhos atônitos de testemunhas do mais alto gabarito. Gostava de que as sessões se realizassem com pouca gente. Seu número ideal eram 9 pessoas, inclusive ele, Holmes. Os espíritos insistiam em que não houvesse cães no aposento das sessões, que ninguém fumasse e, por alguma razão obscura, não gostavam que Holmes se sentasse em almofadas de seda. Os fenômenos eram muitos e variados e quase sempre em plena claridade. Os móveis levitavam, dançavam e batiam ritmadamente. Sinos e campainhas sobre os móveis eram sacudidos. Mãos materializadas moviam objetos menores e flores, ou tocavam acordeão. Espíritos se materializavam de corpo inteiro, traziam aportes. De uma vez trouxeram uma plantinha que foi colocada num vaso de terra e pegou. Fenômeno curiosíssimo era o alongamento do corpo de Holmes, repetido sob condições de controle, no qual o médium crescia à vista de todos, 6 ou 8 polegadas. Ultrapassando o tamanho da roupa. Mas para o fim de sua carreira extraordinária, desenvolveu a faculdade da incombustibilidade, apanhava brasas vivas com as mãos, sem queimar-se. De uma vez, mergulhou todo o rosto num braseiro, sem que sofresse absolutamente nada. Além disso, transmitia mensagens escritas ou faladas, hoje chamadas psicográficas e psicofônicas, de espíritos relacionados com os presentes. É fácil de imaginar-se a tremenda sensação que esses fenômenos provocavam entre aqueles que tinham a aventura de desfrutar a amizade do jovem Holmes, pois ele insistia em realizar suas proezas apenas para os amigos, que o hospedavam às vezes por longas semanas e até meses. Um certo Dr. Geraldo, que lhe ofereceu um dia dinheiro pelo seu trabalho, acabou reconhecendo que tinha cometido erro imperdoável. Havia proposto a Holmes pagar-lhe as despesas e mais $5 por dia. O médium ficou ofendidíssimo e o desculpou-se, hospedando Holmes em sua casa em base puramente social. Nesse tempo alguém lembrou que o médium tinha ainda muito pouca instrução e que convinha prepará-lo melhor, pois pensavam em destiná-lo à medicina. Com esse propósito, o doutor o matriculou jovem num instituto local, isso em Newburgh, sobre o Hudson, para que Holmes estudasse alemão, francês e fizesse um curso pré-médico. No outono, ele seguiu para Nova York a fim de matricular-se na faculdade de medicina, mas uma série de acontecimentos impediu que isto se concretizasse e assim se perdeu um médium médico. Holmes voltou para Hartford, esteve em Springfield e depois seguiu para Boston, onde ficou conhecendo a família Jarvis, amigos do famoso casal Browning. Os caminhos de Holmes e dos Browning haveriam de cruzar-se várias vezes, de futuro, sob estranhas condições e extrema tensão. Nessa altura, com a saúde precária, Holmes resolveu partir para a Inglaterra, cujo clima, certamente, não se recomendava para ele. Não era fácil, ainda mais, separar-se de seus bons amigos que o acolhiam e o respeitavam e partir para a grande aventura do desconhecido, mas seus amigos espirituais lhe diziam que ele deveria ir e seus conselhos não poderiam ser ignorados. E assim, a 31 de março de 1855, parte ele, pálido, magro, tuberculoso, com a voz e a roupa muito bem cuidadas, 22 anos de idade, para empreender a conquista da Inglaterra. São palavras de sua biógrafa. Levou uma carta de apresentação para um certo Mr. William Cox, dono de um hotel do mesmo nome, onde se hospedou. Cox recebeu o jovem médium como a um filho.
e com certeza não lhe cobravam hospedagem. Dentro em pouco, Home estava causando sensação com as suas extraordinárias faculdades mediúnicas, especialmente nas rodas mais sofisticadas da sociedade britânica. Continuava a insistir em que não compreendia suas faculdades, pois era simples instrumento de seus amigos espirituais, aos quais não podia comandar a sua vontade. Eles vinham quando queriam e faziam o que desejavam fazer. Foi nessa época que Home e os Brownings se encontraram pela primeira vez. Robert e Elizabeth, depois da fuga sensacional que realizaram para casar-se, voltaram à Inglaterra pela primeira vez em visita, pois viviam em Florença desde o casamento. Elizabeth, poetisa tão famosa quanto seu marido, não cabia em ciente as notícias das fantásticas demonstrações de Home. Em 13 de julho de 1855 escreve para sua irmã Henrietta: "Quanto a Hum, vamos vê-lo, e eu te direi. É a pessoa mais interessante para mim na Inglaterra, tanto de Somerset City como do número 50 da Wimpole Street." Elizabeth não se decepcionou com Daniel Douglas Home, ao contrário, viu confirmadas as suas expectativas, não só pela fama do médium e a autenticidade dos fenômenos, como também pela certeza que ele lhe trazia da sobrevivência do espírito, que, para ela, que há algum tempo vinha lendo e experimentado nesse campo traço, era pacífica. Quanto a Robert, não se pode dizer o mesmo. Ao contrário, o poeta manifestou, com relação ao médium, uma hostilidade agressiva, da qual não fazia o menor segredo. Mais tarde, escreveria um longo e elaborado poema no mais duro estilo satírico, inspirado em Home. Chamou-lhe Mr. Sludge, the Medium. Sludge, que aí aparece como nome próprio, significa lama, massa barrenta ou untuosa. Em carta a um amigo, certa vez, Robert usou uma expressão tão rude que não poderia ser aqui reproduzida. O desacerto Home Browning teria sequência em outras oportunidades, de modo especial em Florença, pouco tempo depois, durante uma visita do médium à colônia inglesa rica, aristocrata e intelectual, que lá vivia por causa do bom clima e da vida barata. Quando Elizabeth soube que ele estava em Florença, escreveu com grande entusiasmo a sua infalível irmã Henrietta, dizendo que uma amiga, a senhora William Burnett Kenney, esposa do ministro americano, embaixador, na Sardenha, que costumava ser tão violenta com os espíritos como Robert, acabou se convencendo de que era totalmente impossível atribuir à fraude os fenômenos produzidos por Home. Os fenômenos em Florença, prossegue Elizabeth, parecem ser de natureza espantosa. Uma princesa polonesa, Princesa Lubomirski, recebeu uma comunicação em sua própria língua. A sessão foi realizada na casa dos Trollope, Anthony Trollope, novelista inglês. Um vidro de água destilada, comprada na farmácia, deixou desprender, à vista de todos, um vapor e ficou perfumada. Disseram os espíritos, é Elizabeth quem conta, que a água era chamada ódica e que a senhora Kenney, que estava doente, deveria conservar o frasco em lugar escuro e tomar uma colher de chá por dia. O que ela está fazendo, conclui a carta. Robert, indignado com o interesse de sua esposa pelo espiritismo, que ele julgava uma grossa mistificação, transferia facilmente a sua revolta para Home, a quem não poupava, tanto em conversação social como em suas cartas e depois no poema famoso. Numa sessão realizada, entre outros, com Robert e Elizabeth, houve um incidente sério. Elizabeth, extremamente chocada, agarrou ambas as mãos do médium e pediu que perdoasse Robert. Home sentiu-se profundamente desapontado com as situações que ali viveu. Em carta a Henrietta, 18 de 11 de 1856, Elizabeth conclui, vitoriosa: todo mundo adoraria deixar de crer em Home, mas ninguém o pode. Eles detestam e acreditam nos fatos. Home, por sua vez, escreveu, desanimado:
Minhas experiências da vida e de suas falsidades já deixaram marca tão indelével na minha alma, por causa das minhas recentes experiências em Florença, que eu gostaria de afastar-me de tudo quanto pertence a este mundo. Chegou mesmo a pensar em entrar para um convento. E é sério. Um certo Monsenhor Talbot encarregou-se de instruí-lo e dentro de 3 semanas Home foi crismado, no domingo de Páscoa, por um sacerdote jesuíta. O conde Branica e a condessa de Orsini foram seus padrinhos. Pio IX concedeu-lhe audiência pessoal. Fez-lhe muitas perguntas penetrantes, mas bondosamente formuladas. Acabou despedindo o novo converso com sua bênção. Disseram nessa ocasião que ele havia prometido ao Papa abandonar o exercício de suas faculdades, o que ele negou enfaticamente depois. Eu não poderia fazer tal promessa, e nem ele exigiu de mim. Nada mais se falou da sua entrada para o convento e de Roma ele se dirigiu, com a família Branica, que o tinha tomado aos seus cuidados a Paris, para estudar francês, segundo ele mesmo declarou. Muito gentilmente, o Papa recomendou-lhe seu próprio confessor, o erudito jesuíta, Padre Xavier de Ravignan, pregador da Capela das Tulherias. Essa temporada de Roma em Paris foi um extravagante período na vida do médium. Padre Ravignan desempenharia junto dele um papel significativo. Mais uma vez, o caminho dos Brownings se cruzava com o de Rome. O casal de poetas estava em Paris e Elizabeth imediatamente escreveu a Henrietta para anunciar, algo aflita, a presença do médium, preocupada em que ele e Robert pudessem encontrar-se e reacender antigos rancores, pois, segundo suas próprias expressões, Rome era ainda um osso na garganta do leão, mas Robert prometeu a ela comportar-se bem e limitar-se a ignorar o médium se, por acaso, cruzasse com ele na rua. O que já era muito. Por via das dúvidas, Elizabeth pede na carta que, na resposta ou em futuras cartas, Henrietta jamais mencionasse o nome de Rome, certamente para que Robert não soubesse que elas ainda se ocupavam de tal indivíduo. O momento era particularmente difícil para Rome. Abandonado subitamente pelos Branica, que se cansaram dele, ficou em Paris sem dinheiro e sem muitos amigos. Corria a mesma notícia, segundo apurou Elizabeth Browning, de que o médium estava muito mal de saúde ou até mesmo nas últimas, por causa da fraqueza de seus pulmões. Padre Ravignan revelou-se um bom e paciente companheiro, certamente pelo interesse em conquistar aquela alma para sua fé e sua igreja, mas inegavelmente também porque era homem de excelente conteúdo humano e tolerante com seu curioso catecúmeno. Além de tudo, Rome fora também abandonado pelos seus amigos espirituais que, descontentes com algumas práticas, retiraram-se, anunciando que somente retornariam às suas tarefas junto ao médium depois de passado um ano inteiro. Toda Paris especulava sobre o estranho fenômeno da suspensão da mediunidade e sobre quando e como poderia ela ser restaurada, como se Rome fosse um famoso cantor de ópera, temporariamente afastado das luzes da ribalta. A sociedade sofisticada do Segundo Império achava que se tratava simplesmente do que hoje se chamaria um golpe de publicidade. Era um vedetismo de Rome, nada mais. No entanto, os espíritos cumpriram a palavra, deixaram-no um ano sem atividades mediúnicas. Completou-se o prazo a 10 de fevereiro de 1857. No dia 11, pela manhã, Rome foi procurado pelo Marquês de Belmonte, enviado pessoal do imperador Napoleão III. Teriam os poderes do Monsieur Rome retornado? Tinham. Precisamente ao soar meia-noite, no dia 10, um espírito veio saudá-lo, levantar o seu moral e dizer que tudo estava bem. Logo em seguida, Padre Ravignan também apareceu ansioso para saber das novas. Não precisou nem falar. Foi recebido com batidas espirituais por toda parte. O sacerdote explicou a Rome que aquilo tinha de parar, senão ele não poderia conceder-lhe a absolvição. Rome argumentou que os espíritos estavam satisfeitos por encontrá-lo em tamanho estado de pureza,
o que certamente facilitava os contatos. Mas o padre manteve-se firme, a despeito de Home ter acrescentado, como sempre o fazia, que as manifestações não estavam sob o controle da sua vontade. Ravignan, que não queria abandonar a alma do seu pupilo ao demônio, insistiu em que uma vez que Home não podia evitar as alucinações, pelo menos poderia desencorajá-las, pois quanto a ele, padre, somente via quando queria ver e somente ouvia quando queria ouvir. Depois desse conselho, preparou-se para partir, e, ao levantar a mão para dar a bênção a Home, o barulho dos raps recomeçou por toda parte. Era o fim. Padre Ravignan se retirou e, a despeito dos seus entreveros com a igreja, o médium manteve agradável lembrança do bondoso jesuíta. Com a volta dos espíritos, voltaram também os amigos e Home foi apanhado novamente pela roda viva dos compromissos e dos convites para as reuniões elegantes. Já na sexta-feira, 13, estreou perante Napoleão III, de maneira dramática. Quando se abriram para ele as portas do Salão Apolo, nas Tulherias, Home deu com uma multidão de nobres, tão grande que o ambiente sufocava. Chegou a recuar. A imperatriz Eugênia tinha convidado toda a sua entourage. Recuperado do impacto, Home explicou, com muitas desculpas e habilidade, que sessão mediúnica não era exibição teatral, que era melhor limitar o número de pessoas presentes a 8 ou 9 apenas e que mesmo assim ele não poderia garantir nada de positivo, dado que tudo dependia dos espíritos. Deve ter sido uma senhora cena. A imperatriz, muito ofendida, e sem dizer palavra, retirou-se e Home também preparou-se para sair, extremamente confuso, quando o imperador, subitamente, ordenou que desocupassem o salão. Formou-se um pequeno círculo de privilegiados e a sessão desenrolou-se maravilhosamente, com fenômenos abundantes e inequívocos. Napoleão, com seus olhos de peixe, diz Jean Bourton observava pensativo. Ele passava por ser um razoável mágico amador e certamente apreciava com olho crítico a performance do seu colega. A questão é que os raps, ou seja, as batidas, respondiam a perguntas que ele fazia mentalmente. Tão entusiasmado ficou que achou por bem interromper os trabalhos, declarando que a imperatriz tinha de ver aquilo. Mandou chamá-lo e em pouco entrou a grande dama, com toda a imponência do seu porte e de sua posição. Não é preciso acrescentar que Home conquistou toda a corte francesa, exceto um ou outro, como, por exemplo, o conde Walewski, filho de Napoleão I e de Maria Walewska, a bela polonesa. O conde tudo faria para desmoralizar Home e fazê-lo cair em desgraça na corte, o que, aliás, não conseguiu. Nota: na terceira sessão realizada nas Tulherias, materializou-se a mão de um homem que, tomando do lápis, assinou Napoleão. O imperador reconheceu a assinatura de seu famoso tio e a imperatriz pediu permissão para beijar a mão, que se elevou para receber o beijo de Eugênia. Fim da nota. O médium passou a ter acesso praticamente livre ao palácio, chegando até mesmo a viver ali algum tempo, enquanto assim o desejou. Ganhou presentes riquíssimos e pouco depois foi aos Estados Unidos buscar sua irmã Christine, que, como protegida da imperatriz, matriculou-se no próprio colégio em que Eugênia havia estudado 20 anos antes. Jean Bourton chama a atenção para a notável posição dessa moça, colocada num colégio católico Granfino, sob o bafejo do trono, de um lado, e ligada, de outro, a um irmão que as doces freiras consideravam um tremendo feiticeiro. Ao cabo de alguns anos, Christine voltou para os Estados Unidos, onde se casou. Home tem parentes nos Estados Unidos até hoje. É uma pena que não seja possível, nas escassas dimensões de um artigo, reproduzir tantos pormenores interessantes dessa vida fascinante. Temos que nos limitar aos episódios mais importantes. Em 1858, Home foi à Holanda, onde realizou sessões para a Rainha Sofia, em Haia. Ganhou um belo anel de uso pessoal da soberana.
Em Bruxelas, apanhou um severo resfriado e novamente suas faculdades falharam. Volta a Paris, o médico aconselhou uma permanência na Itália. Rome partiu para Roma, onde se tornou amigo de um jovem nobre cossaco, o conde Kuchelev-Sbordica. Da amizade pelo conde surgiu o amor por Alexandrina, sua cunhada, pouco mais que uma menina, pois contava apenas 17 anos. Sasha, como era conhecida na intimidade, era bela, viva, encantadora. Filha do general e conde de Krou e nada menos que afilhada do próprio Tsar. Rome, convidado para jantar, sentou-se à direita da dona da casa e, ao ser apresentado à encantadora Sasha, teve a estranha impressão de que ela seria sua esposa. A menina disse-lhe, rindo, que ele se casaria dentro de um ano, porque, segundo uma superstição folclórica russa, era infalível o casamento quando um homem se sentava entre duas irmãs que acabasse de conhecer. As impressões de ambos se realizaram. Depois de sessões verdadeiramente notáveis para o Tsar e sua corte, a convite do imperador, naturalmente Rome partiu para a Escócia, onde foi apanhar documentos pessoais, e a 1º de agosto de 1858 casou-se com Sasha. No peito de muitos convidados luziam condecorações imponentes. O Tsar foi representado por 2 figurões do Império, o conde Bobrinsky e o conde Alex Tolstói, irmão do genial romancista, Leon. Elizabeth Browning, maliciosa, brincava com a irmã, por carta. Imagine só um mobiliário conjugal flutuando pelo quarto, à noite, Henrietta. Sasha foi uma boa e dedicada esposa e deu a Rome um filho, Gregory, apelidado Grisha. Rome transmitiu a ela a tuberculose, da qual morreria, lúcida e conformada, em 3 de julho de 1862, após uma doce convivência de menos de 4 anos, seguida de uma disputa judicial demorada por causa da herança da jovem esposa. Grisha nasceu a 8 de maio de 1859 e, com a morte da mãe e as andanças do pai, acabou gravitando para o ramo russo da família. Os Rome dos Estados Unidos souberam mais tarde que ele havia entrado para o exército russo. Mas nem tudo eram flores no caminho de Rome. Havia detratores gratuitos e inimigos impiedosos, como Robert Browning. Charles Dickens, o grande novelista inglês, foi um deles. Não fazia segredo algum da sua opinião, taxando Rome de impostor. Achava, porém, que a coisa não tinha jeito, porque mesmo que se provasse a falsidade de Rome em cada célula microscópica de sua pele e em cada glóbulo do seu sangue, ainda assim os seus discípulos acreditariam nele e o adorariam. Foi o que escreveu em carta de 16 de setembro de 1860 a Sra. Linton. Diria e escreveria outros horrores do médium. Pobre Dickens! Depois de desencanado, voltou em espírito, para terminar, através de um médium humilde, o seu notável romance O Mistério de Windroor, que deixara pela metade. Pelo final de dezembro de 1863 achava-se Rome novamente em Roma. A pressão do Vaticano começou a tornar-se insuportável. Rome pretendia ficar na cidade eterna para estudar escultura. Um livro de William Howitt, sua monumental History of the Supernatural, havia, de certa forma, contribuído, involuntariamente, para colar a hostilidade de católicos e protestantes contra os médiums em geral e contra Roma em particular, o médium mais eminente e celebrado do seu tempo. As luzes espirituais, dizia Howitt, o tremor das casas, a transposição de portas fechadas, ventanias poderosas, levitação, escrita automática, comunicações em línguas estrangeiras, tudo isso ocorre todos os dias, tanto em Londres como nos Atos dos Apóstolos. Seguia-se um trecho em que, se não era feita a apologia de Rome, pelo menos se buscava entender a sua missão e natureza do seu trabalho. Com a segurança de um espírito lúcido e dono de profunda intuição, achava Howitt que as manifestações físicas, desprezadas e ridicularizadas,
deveriam preceder acontecimentos mais importantes. Ao demonstrar suas faculdades perante o testemunho de imperadores, reis e rainhas, Home estava desempenhando sua tarefa de precursor, lançando alicerces. Admirável inteligência dos fatos adjoint, mas que ajudou a gravar em hostilidade aberta o que antes era simples desconfiança da igreja pelo médium. O famoso cardeal Manning disse coisas incríveis, declarando que através de trabalhos espíritas o demônio se materializava, ora como mulher, ora como homem, e desses encontros resultavam criaturas híbridas de natureza diabólica, mas de forma humana. Segundo narrativa de W. H. Mallouk, autor de The New Republic, o cardeal usou linguagem de tal modo grosseira, um varnizete, que os detalhes não poderiam ser reproduzidos. Assim, a 2 de janeiro de 1864, Home recebeu intimação para comparecer à polícia. Dia 3, pela manhã, lá foi ele, em companhia de um amigo, chamado Gautier, cônsul da Grécia. Preservou-se o diálogo do médium com a polícia, um documento do próprio punho de Home, que vale a pena reproduzir, conservando seu estilo telegráfico. Janeiro 2, recebi da carta solicitando minha presença na polícia, no dia 3, entre as 10 e 1h. Em 3 de janeiro fui e me levaram à sala do advogado Pasqualoni. Eu estava acompanhado de meu amigo Sr. Gautier, cônsul da Grécia em Roma. As perguntas foram as seguintes: nome do meu pai e de minha mãe. Publicou algum livro? Sim. Sua profissão? Estudante de arte. Sua residência? Via del Tritoni, 65. Quando você chegou? Há 6 semanas. Quantas vezes você esteve em Roma? 2. Quanto tempo ficou de cada vez? 2 meses da primeira e 3 meses da última vez. Quanto tempo pretende ficar desta vez? Até abril. Você tem residência permanente na França? Não. Quantos livros escreveu? 1. Quantos exemplares vendeu? Como não sou próprio editor, seria impossível dizê-lo. Depois que você se tornou católico, exerceu seus poderes mediúnicos? Nem antes, nem depois eu exerci meus poderes mediúnicos, de vez que não é poder que dependa da minha vontade. Não poderia usá-lo. Como é que você faz isso? Acho que a resposta que acabo de dar é suficiente para esclarecer. Você considera seu poder um dom da natureza? Não, considero um dom de Deus. Que é um transe. Um estudo de fisiologia explicaria melhor do que eu. Você vê os espíritos quando dormindo ou acordado? De ambas as maneiras. Porque os espíritos procuram você. Para me consolar e para convencer aqueles que não acreditam na sobrevivência da alma. Que religião eles pregam? Isso depende. Que é que você faz para eles se manifestarem? Eu estava para responder que eu nada fazia quando na mesa em que ele escrevia soaram batidas claras e distintas. Ele então disse, mas a mesa não se mexe. Exatamente enquanto ele dizia isso, a mesa moveu-se. Qual é a idade de seu filho? 4 anos e meio. Onde está ele? Em Malvern. Com quem? Dr. Gully. Dr. Gully é católico? Não. Quando você viu seu filho pela última vez? Em abril. Então, ele disse, sem nenhuma justificativa, que eu deveria deixar Roma dentro de 3 dias. Está de acordo? Não, decididamente não, ainda mais porque nada fiz para infringir as leis deste ou de qualquer outro país. Falarei com o cônsul inglês e seguirei seu conselho. Há um pormenor que Home omitiu no seu documento autógrafo. Quando as manifestações começaram na polícia, o excelente Dr. Pasqualoni, enormemente surpreendido, perguntou a razão dos ruídos. O cônsul Gautier informou tranquilamente que eram os espíritos. Espíritos, exclamou Pasqualoni, olhando assustado em volta da mesa. E em seguida, vamos continuar nosso interrogatório. Não adiantou a interferência, de má vontade, do cônsul inglês. Havia ordens superiores para despachar o médium para fora de Roma.
E assim foi feito. Segundo a biógrafa, as autoridades do Vaticano eram de opinião que o demônio estava metido naquilo e seria totalmente impossível tolerar aquele bando de espíritos nos domínios da soberania papal. Ademais, não era de admirar-se a expulsão, depois da audaciosa demonstração de seus amigos espirituais nas barbas da polícia. E assim Home foi expulso de Roma, seguindo para Nápoles, depois de uma despedida comovente na estação, onde compareceram muitos dos seus amigos nobres, inclusive Sua Alteza Real, o Conde de Trani. Outro problema bem mais sério teria Home com a lei. Foi o famosíssimo caso com a Sra. Lyon. Vamos resumi-lo. Jeanne Lyon era viúva de 75 anos de idade, sem filhos. Encantou-se com o jovem Home e resolveu adotá-lo como filho, exigindo mesmo que o médium aceitasse até o seu nome. Por algum tempo, muito breve traço, ele assinou Daniel Douglas Home Lyon. A velhinha, a despeito da sua aparência extremamente modesta, era bastante rica e, em sucessivos e repentinos impulsos, entregou a Home cerca de 60.000 libras esterlinas, uma fortuna considerável para a época. Além de rica, Jeanne Lyon parecia pouco segura de suas faculdades mentais e estava agindo daquela maneira para chamar a atenção sobre si mesma, para atiçar o despeito dos parentes de seu marido e provar que era dona do seu próprio dinheiro, podendo fazer dele o que quisesse. Dizia que o espírito de seu marido havia mandado entregar a importância a Home. O certo é que dentro de pouco tempo ela se arrependeu de tudo e, desejando recuperar o seu dinheiro, levou a questão à justiça. O escândalo foi enorme e danoso para a reputação de Home. Muitos amigos deram-lhe apoio maciço, outros se omitiram. Seus detratores exultaram. Browning escreveu uma carta extremamente cruel a Isa Blagden, para narrar a infelicidade do aturdido médium, alegando mesmo que Home pretendia casar-se com a Sra. Lyon, o que parece fantástico. Por fim, Home foi condenado. O juiz achou que não ficara provado que Home se utilizara de influências indevidas, mas que também não ficara provado o contrário e que o ônus da prova de sua inocência caberia a ele próprio. Por conseguinte, disse o juiz, decido contra ele, porque, como acho que o espiritismo é uma bula, sinto-me no dever de considerar a queixosa como vítima de uma burla e não há evidência que me convença do contrário. Home devolveu o dinheiro e o nome à Sra. Lyon, mas saiu endividado e arrasado do episódio doloroso. Muitos foram os amigos que lhe manifestaram sua simpatia, entre eles católicos eminentes e até sacerdotes, como Monsenhor Talbot, que fora seu instrutor na tentativa de levá-lo para o seio da igreja. Ainda estava pendente a questão judicial com a família de Sacha, mas essa ele ganhou e entrou na posse de consideráveis recursos. Em 16 de outubro de 1871, Home casou-se novamente com uma jovem russa, Julie, filha de Michel de Glumelin, conselheiro de Estado do imperador da Rússia, prima do eminente Alexandre Aksakov, também conselheiro de Estado, brilhante pesquisador de fenômenos psíquicos, autor de livros respeitáveis como Animismo e Espiritismo. Julie também foi esposa compreensiva, suave e dedicada. Sobreviveu a Home e escreveu uma excelente biografia do marido. Deu-lhe uma filha que morreu em alguns dias. A extrema beleza da criança é inacreditável, escreveu Home, ao ver a recém-nascida. Julie tratou Grisha com angélica paciência, pois o menino, altamente nervoso, constituía problema. Por alguns anos, Home e Julia viajaram pela Europa visitando amigos, enquanto ele consentia, aqui e ali, em realizar uma sessão. Suas forças, no entanto, o abandonavam, enquanto a doença ia minando seu organismo delicado. Aos 38 anos de idade, praticamente retirou-se da vida ativa. Escreveu suas memórias, Incidents of My Life, Incidentes da Minha Vida, em 2 volumes, Lights and Shadows of Spiritualism, Luzes e Sombras do Espiritismo. Em tempos passados,
despertaram o interesse do jovem físico e químico William Crookes, do qual se tornou grande e íntimo amigo, pois era de apenas 1 ano a diferença de idade entre eles. Crookes declarou-se corajosamente convencido da legitimidade dos fenômenos produzidos por Home, enfrentando a tremenda e irracional hostilidade de seus colegas cientistas. Manteve-se até o fim da vida nessa convicção e proclamou-a publicamente, no apogeu de sua carreira, sob a responsabilidade de seu nome famoso e agraciado com o título de Sir. Quanto a Home, viveu seus últimos 2 anos na França. Gostava de joias e as usava com prazer, mesmo porque cada uma delas recordava um amigo famoso, Napoleão III, Sofia, da Holanda, o czar russo, Guilherme I, da Alemanha, e condes e príncipes e ducas. Na primavera de 1886, Julie levou o marido de Auteuil, onde estavam por algum tempo, até Paris, para consultar os médicos da capital. O prognóstico foi sombrio. Ambos os pulmões estavam muito afetados. A viagem de volta a Auteuil foi feita em etapas suaves. Home morreu a 21 de junho, aos 53 anos de idade, assistido por um sacerdote da Igreja Ortodoxa grega e foi enterrado no cemitério russo de Saint-Germain-en-Laye, junto dos restos físicos de sua linda filhinha. Julie Home regressou à Rússia, 4 anos depois, e levou consigo Grisha, filho da primeira esposa com seu marido. Daniel Douglas Home, que a Enciclopédia Britânica considerou um enigma não solucionado, jamais foi apanhando fraudando. Desempenhou sua missão com dignidade e autenticidade, num ambiente fútil e que facilmente poderia fascinar e corromper um jovem de modestas origens sociais. Creio poder afirmar que seus amigos espirituais ficaram satisfeitos com seus trabalhos. Sua mediunidade tinha mesmo que ser de forma espetacular, de efeitos físicos, para que pudesse sacudir a incredulidade de uns, a má vontade de muitos, a hostilidade de tantos. Viram-na todos aqueles que tiveram olhos para ver. Sem dúvida, Oit estava certo. Home ajudou a lançar os alicerces do edifício que só agora começamos a vislumbrar em todo o seu esplendor e em toda a grandeza do seu futuro. Espírito profundamente afetuoso e sereno, merece as vibrações mais puras do nosso afeto. 16. Luzes e sombras do espiritualismo. A prática do espiritismo, ou seja, a participação em trabalhos mediúnicos, não desobriga o espírito do estudo da doutrina. Pelo contrário, é aí, mais do que nunca, que se faz necessário o exame contínuo e repetido das questões doutrinárias que explicam e interpretam a fenomenologia, que nos orientam no meio de extraordinária multiplicidade de caminhos que vemos diante de nós. Nunca serão suficientemente repetidos esses conceitos. É bom que, de tempos em tempos, a gente repasse os fundamentos em que se apoia a nossa experiência. Quantos médiuns de excelentes perspectivas não se deixam extraviar porque julgaram dispensáveis os estudos doutrinários? Muitos, por acharem que os próprios espíritos ensinam a doutrina, outros por se julgarem já bastante instruídos na matéria, sem necessidade de perder tempo com leituras cansativas. Há, também, aqueles que desejam desenvolver uma prática mediúnica toda pessoal, inteiramente livres dos cuidados recomendados pela boa doutrina. Há os que não se interessam mesmo pelo estudo, como ainda os que somente desejam do espiritismo a manifestação prática, o fenômeno. Quase todos se dizem espíritas, mesmo desconhecendo as obras básicas da codificação. E é por isso que se perdem pelos desvios, levados com sutileza, pela habilidade de espíritos desencanados, que se dizem portadores de revelações pessoais, mensageiros diletos do Cristo ou próprio Cristo. Tais coisas não precisavam mais acontecer. Há um século a codificação de Allan Kardec está aí para esclarecer, orientar e apontar os cuidados que o exercício da mediunidade deve merecer da parte de todos aqueles que se interessem pela fenomenologia.
Mesmo antes de Kardec, já encontrávamos nos escritos do apóstolo Paulo, especialmente na sua primeira epístola aos Coríntios, advertências, conselhos e sugestões para o seguro desempenho das faculdades mediúnicas. Como qualquer fenômeno natural, a mediunidade é regida por leis próprias, que precisam ser estudadas e respeitadas. Sua prática nos coloca em relação direta com espíritos desencarnados que nos trazem uma verdadeira multidão de problemas, de dificuldades, de dúvidas, tanto quanto de ensinamentos preciosos, ao oferecerem a nós, encarnados, a oportunidade de aprender as leis de Deus no próprio desempenho das nossas tarefas de fraternidade. Para esse trato com irmãos desencarnados, muitos dos quais em penosíssimas situações espirituais criadas por falhas clamorosas de procedimento, precisamos estar preparados, não apenas com o coração aberto, iluminado pelo verdadeiro sentimento de amor cristão, como também munidos de conhecimento das leis mais elementares que regulam as manifestações. É indispensável uma sólida noção geral da doutrina espírita, da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito, das condições do espírito desencarnado no outro lado da vida, dos aspectos morais contidos e implícitos em tudo isso. E se ainda agora, repetimos, tantos e tantos médiuns se perdem, tendo diante de si, ao alcance da mão, um roteiro seguro, imagine-se o que não foi no passado o exercício da mediunidade. Quanta aberração, quanta obsessão desencadeada, quanta gente fascinada por ideias fantasiosas, quantas tolices e ingenuidades cometidas, quantas doutrinas fantásticas que chegaram até a servir de apoio às mais absurdas seitas místicas. Tive há pouco a feliz oportunidade de encontrar um livro bastante raro hoje, que nos leva àquele período em que a codificação lutava bravamente contra uma enorme hostilidade do ambiente para divulgar o espiritismo ordenadamente, racionalmente, cuidadosamente, alertando quanto às práticas perniciosas, advertindo quanto ao exame atencioso dos fenômenos e das ideias suscitadas nas sessões. Essa época de tumultuada fascinação diante do fenômeno foi a segunda metade do século XIX. Como se sabe, foi quase que exatamente no meio do século, isto é, em 1848, que a espiritualidade deslanchou, como se diria hoje, o plano, na tentativa última de chamar o homem à realidade de sua condição espiritual. A celeuma foi enorme entre detratores apaixonados e negadores irredutíveis de um lado, e, os primeiros convertidos, do outro lado. De certa forma, a controvérsia continua, porque haverá sempre aqueles que se empenham em não tomar conhecimento do progresso irreversível da humanidade, mas a coisa está hoje bastante mudada, porque as questões religiosas não suscitam mais as paixões antigas que, por exemplo, levantaram toda a Alemanha no século XVI, por ocasião da Reforma. Naquele tempo, desde o humilde artífice até o príncipe eleitor, eram todos teólogos amadores, a discutirem acuradamente dogmas e pontos de vista religiosos. Hoje, as doutrinas religiosas que se opõem a uma concepção formulada pelos espíritos junto a Kardec, estão muito esvaziadas do seu próprio conteúdo e de sua autoridade. Por outro lado, uma parcela significativa da humanidade encarnada, talvez a maioria, no momento, desinteressou-se das questões espirituais, voltando-se mais para as condições suscitadas pela vivência do ser encarnado, para os aspectos meramente materiais, imediatistas, oportunistas, numa sede insaciável de prazeres, que coloca todos os demais valores da vida em plano secundário. Em muitos círculos sociais, se hoje declararmos nossa condição de espíritas, a reação será normal, como se disséssemos que somos fluminenses, ou nordestinos, ou gaúchos. Na Idade Média, qualquer posição contrária à religião oficial acarretava punições tremendas. Com o passar do tempo, o ódio teológico abrandou-se, mas ainda no século XIX predominava um resíduo considerável de preconceito religioso. Por isso, ao surgir a doutrina espírita,
Passado o primeiro momento de curiosidade e até de algum espanto, quando as diversas correntes do pensamento humano começaram a tomar posição, vimos um verdadeiro desatar de paixões contra ela e contra o seu codificador. E, coisa curiosa, não eram só os materialistas e descrentes, nem somente os religiosos das